Se os russos têm a vodka, os alemães têm a cerveja, nós temos a cachaça, né? Que é a bebida mais brasileira que tem, né, não, Jaime? Bebida nossa, nascida e criada aqui. Orgulho demais. E o Jaime, chefe de cozinha, usa a cachaça também para elaborar alguns pratos, né? Esse aqui é o quê? Aqui tem dois pratos completamente diferentes. Então, o nosso tradicional torresmo, né, que a gente marina ele na cachaça. E aqui são os legumes tostados com uma calda de cachaça e mel, que flamba a calda, então dá um sabor diferente. E essa cachaça que você usou aqui, de onde é que vem? De Salinas. Gente, tive que parar na estrada para conversar com esse homem aqui. Oi! Oi, Tudo bem? tudo? Como é que é seu nome? Carlito, Carlito do Piqui. Carlito do Piqui. Deixa eu ver o cheirinho disso. Nó! Maravilha. Tem gente que faz licor, né, de piqui. Faz Diz que a terra da cachaça é pra cá, né? Salinas. Tamo no caminho certo. Tá no caminho certo. Alô, Salinas! Terra da cachaça, estamos chegando, hein? Pra ver que a geografia já tá mudando, né? Já estamos no norte de Minas. Que recepção, hein, gente? Mal chegamos em Salinas, já com música ao vivo, cachaça e o povo bebe, Maíra, bebe. Calma, deixa eu entrevistar primeiro. Estamos na fazenda da família Medrado, que produz há gerações uma das cachaças artesanais mais vendidas do mundo, a Salinas. São mais de 30 anos de tradição, a fábrica é uma das maiores do Brasil e olha só que beleza, gente, são 35 hectares de canavial. A Márcia é a gerente dessa grandiosidade toda aqui, vai ser a nossa guia hoje. Vamos na aventura nesse carrinho aqui, né? Vamos lá, será Pra um andar prazer. na terra tem que ser assim, né? É o clima ideal para cana? É o clima ideal. Esse calor, essa umidade e às vezes até essa dificuldade de chuva. Ela tem as temporadas de chuva, mas a gente consegue contornar a situação, mas que isso aí dá bastante qualidade à cana e dá essa característica da cachaça da região ser muito diferenciada. Uma cidade que tem um museu só para cachaça, né? É a terra da cachaça mesmo. A Cecília é a coordenadora do museu e a gente está aqui na Sala das Garrafas, não é isso? Isso. É uma sala que ela tem 9 metros de altura, com 2.200 garrafas, né? Sendo 54 marcas, todas da região de Salinas. E uma coisa que eu reparei aqui também andando, né, pelo canavial, que tem muita borboleta, passarinho, Passarinho. que mais? Tem animais peçonhentos também, cobras, essas coisas. Ah, meu Deus! Mas isso aí faz parte da natureza e da cana, assim. Entre safra é o quê? Entre safra é esse período que a gente vai cultivar a cana, a gente corta ela e depois vem limpando, vem adubando. Vai precisar de reformar a cana, renovar, arranca aquela cana, planta uma nova. O trabalho de vocês ao longo do ano varia? Cada época é uma coisa que vocês fazem na cana? Cada época é a época da limpeza, né? Depois a época do corte, assim vai indo. Vocês estão todos cobertos assim, é por causa do sol, né? E por causa da peniqueira da cana também, né? Ah, é? Trabalhar de blusas assim não dá também, né? Ela arranha. Corta também. Dá pra ficar perdido nessa fazenda aqui? Assim, nós que trabalhamos sempre aqui, né? Nós não Já não conheço. embanana muito, não. Mas outras pessoas se vindo conhecer, Se eu for passear aqui, que as quadras é mais ou menos igual, né? As quadras. o que é quadra?
As quadras, A divisão, né? A divisão do quarteirão. Ah, entendi. É o quarteirão. Isso, é tipo aqui. Aqui daqui ali já tem outra rua. Mas aí eles te falam, eu quero que você limpe na número 10, esquina com o número 5, é assim? É, e vai passando. Vai passando, pulando de um para outro. Vai te falando o número certinho, né? Isso. A gente tá pegando várias ruazinhas, vamos subindo até o topo da fazenda para poder avistar o canavial todinho lá de cima. Ter a noção da grandiosidade dele. Olha o obstáculo aí, nossa senhora. Aqui é rali. Essa daqui é a cana mais jovem, tem 3 meses de idade, olha só o tamanho dela. Agora a gente vai andar até ali para eu mostrar para vocês a cana mais antiga, que é, claro, a maior aqui da fazenda. Bem maior que eu, né? Essa daqui tem 7 anos de vida. Significa que vocês já colheram aqui 7 vezes? Aqui ela tá desse tamanho, mas ela ainda vai crescer quase o dobro disso aqui. Na hora que ela atingir o dobro é que vocês vão colher? É, que a gente vai colher. Aí vai ser lá no mês de maio, junho, a gente vai colher ela. Quando cai muito esse rendimento, aí a gente tem que renovar essa cana. Nós arrancamos essa cana e planta uma outra. Chegamos na fazenda que produz a cachaça mais desejada de todas. É o Kleber esse aqui, tudo bem, Kleber? Beleza? Essa daqui, essa é a que todo mundo quer provar, né? Cachaça Havana. Essa garrafa vale ouro e a gente veio conhecer como é que ela é feita, né? Isso, então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Licença, que linda, hein, essa entrada aqui? Nossa! Kleber, e são apenas 4 hectares? É, não chega a 5 hectares, 4 hectares e meia mais ou menos. E a Havana já tem 75 anos, né, de tradição? É, desde da década de 40 que meu avô comprou essa fazenda e começou a produzir cachaça, já tinha uma mini fábrica de cachaça aí. O Havana daqui não tem nada a ver com a Havana de Cuba, foi apenas porque a fazenda se chamava Havana. O que tem da época do seu avô aqui até hoje? Tem um engenho que ele trabalhava, tem as dornas de fermentação. E o alambique, que a gente faz a destilação hoje, ainda é o mesmo. Então é um museu, né? Na verdade, a fábrica é a mais artesanal de Salinas. Nós temos cuidado desde o plantio, o transporte, a gente faz uma lavagem na cana antes da moagem, a gente ainda usa o carro de boi na fazenda, os bois para puxar. O carro de bagaço é puxado com a parede de boi ainda. Você só usa a sua cana, não compra de ninguém? Todos os processos da cachaça é só o que tem aqui na fazenda. Ó, pelo sabor da garapa, dá pra ver que essa cachaça é diferente, porque o negócio é docíssimo, né? Gostoso demais. A o caldo é muito doce. Nó, vocês têm que provar, gente. Isso é doce igual um brigadeiro. É doce igual brigadeiro. A garapa é o caldo de cana ali, né? Isso. Docinho. Um limãozinho melhor ainda. Ah, é gelado. Melhor. E essa cana sua, ela é diferenciada exatamente porque ela é tão docinha assim, né? Ela cresce mais, ela engrossa mais, é bem doce. Para fermentação é a cana ideal, não dá problema de fermentação. Como é que ela chama? Cana Java. Ela é uma cana desde a época dos escravos, é plantada na região. E é uma das únicas marcas que ainda mantém a cana Java. Porém, ela é uma cana menos resistente à seca. É uma cana que morre mais fácil, que dá problema de praga. A gente tem que ter todo um controle manual na hora de corte. E o solo aqui da região é ideal para plantar cana? Como é que é? É o solo ideal porque ele é um solo que tem sal. É um solo arenoso, mas que tem sal. Então a cana, ela tem que ter uma certa quantidade de sal. E aqui, depois ele estava moendo ali, caiu aqui num decantador, é isso? Isso é um decantador. Isso apenas faz uma decantação das impurezas, bagacilhos que cai no caldo ali. Esse caldo vai passar por baixo de uma parte, por cima da outra, até sair aqui nessa devagarzinho, né? Depois de 3 copos d'água, porque é muito quente, gente, parece praia. A gente vai agora conhecer a produção da cachaça. A gente não está na época da colheita, né, que começa em maio, mas o que vai acontecer é que a cana vai ser colhida, moída e o caldo que vem para essa sala aqui? Isso. Quanto tempo esse caldo fica aqui? De 18 a 24 horas.
Depois ele desce Depois ele desce para destilação. Então vamos lá na destilação? Vamos lá. Até 250 litros cabe aqui por alambicada. Alambicada, você vai colocar esses 250 litros, colocar fogo embaixo, esperar ferver. Depois que ferve, essa fervura é tipo uma tampa de panela, quando a gente tira, tá toda molhada. Isso aqui vai subir o vapor e aqui vai soltar água aqui em cima. O vapor, com essa água fria em cima, ela condensa e transforma em líquido que vai sair lá, que é a cachaça. E a cachaça é o suor da cana. É o suor da O cana? suor da cana vira a cachaça. Aí tem as separações das frações, que é o que dá o sentido da cachaça artesanal. Cabeça, caldo e coração. A cabeça é o que sai primeiro, Cabeça sai primeiro. Não é bom. Não é bom. que é muito forte. Muito forte e tem uma concentração de substâncias que não fazem bem para a saúde. É descartada. E o coração? O coração é a melhor fração. Caiu no tamborzinho de inox ali, já é cachaça. É, Só já é falta cachaça. envelhecer. Só falta envelhecer. Então ela vem de lá branquinha da destilação e fica armazenada aqui. Quanto tempo? A média de 3 anos. A cachaça nossa é uma cachaça muito envelhecida. É uma cachaça que fica na madeira em torno de 10 a 11 anos. Nossa, Ela é não muito sai- tempo. Ela não sai da fazenda com menos de 10 anos de dorna. Ah, então então é é uma isso. cachaça que fica amadurecendo ali. Esse é o grande valor do produto artesanal, né? Que são muitas etapas e é muito trabalho para vocês, né? Dá trabalho, mas você tem a certeza que você está mandando um produto de alta qualidade para o mercado. A gente tem a impressão de que deixa a cachaça aqui 10 anos e depois de 10 anos você vai olhar. E não é assim, tem que olhar no dia a dia. Você está abrindo a dorna sempre, olhando a cachaça, cheirando, degustando para saber como é que tá gosto, para ver como é que tá a cor. Então você está olhando a cachaça o tempo todo. Ela já vai direto pra garrafa daqui? Não. Não? Tem mais Aqui coisa? ainda tem mais 3 dornas que ela passa. A coisa mais gostosa que tem é respirar nessa sala de armazenamento. É um aroma, né? É muita cachaça reunida, né? Muita cachaça. Cada dorna é isso aqui. É. Aqui dentro tem 14 mil 14 mil litros. litros. E qual que é a diferença de cada madeira? Temos 60 de bálsamo e 36 de umburana. Aí a diferença é o gosto que ela dá e a cor que ela dá na cachaça. E o que vocês preferem? Chupar cana ou beber a cachaça pronta já? Tudo, né? Os dois. A nossa cachaça é uma cachaça bem amarelinha, uma cachaça amarelo ouro. E isso vem da madeira, que é o bálsamo que a gente usa. No caso, você vai ter só o trabalho de dar uma olhada para ver se ela está amarelando muito. E tem a cristalina que vai nessas dornas de inox, que ela não vai na madeira, que é a cachaça branquinha. O pessoal gosta muito para drinks, para caipirinha. E nesse setor aqui tem 70 tipos de cachaças diferentes, envelhecidas em barris que vêm de diversos lugares do Brasil e do mundo. Por exemplo, tem carvalho europeu, carvalho americano. Nas brasileiras tem ipê roxo, bálsamo, amendoim, jequitibá rosa. E claro que cada uma dessas cachaças tem um sabor diferente que a gente vai experimentar agora. Já estava na hora, né? Cachaça mais fraca, 40% teor alcoólico. Branca, né? Branca, ela é mais para drinks e coquetéis. Que é envelhecida nas dornas de umburana, aquelas que a gente viu lá no armazenamento. Aí ela fica mais amarelinha. Ela fica mais amarelinha. Cachaça é uma bebida simples ou uma bebida requintada, hein, gente? Cachaça, ela é uma bebida requintada, sim. Uma bebida que tem potencial, grande potencial de ganhar o mundo, né? É boa mesmo. Nossa, é muito mais forte do que essa. É. Por quê? O teor alcoólico, né? Esse aqui essa só 40, esse aqui é 42%. Eu sabia que eu ia tossir em algum momento. Não tem jeito, é forte demais. Você não tem costume. Gente, Salinas é o único lugar do mundo que tem um curso superior de cachaça. Ele me xingou, me corrigiu, falou que eu bebi errado. Como é que bebe certo? A moda certa da cachaça é você sentir o prazer da madeira, né? Ou seja, você pegar, colocar na boca, deixar ela passear sobre a sua língua. Logo após você deixar ela descer, você vai sentir o gosto da madeira. Completamente diferente. Primeiro que eu quase chorei, né? Porque, igual você falou, Sim. 5 mil papilas gustativos na Mais língua, 5 né? mil, talvez, isso. Dá, sim, tudo quanto é sensação na língua, né? Olha como é que ela chora, né? A A oleosidade. gente também chora, né? Se der um golão aqui, eu choro. E se
significa a qualidade na Qualidade, cachaça. né? Uma cachaça de baixa qualidade, ela não faz isso aí. Uma cachaça para você degustar em pequenas quantidades, mas apreciar o conteúdo precioso que tem engarrafado. E é bem mais prazeroso dessa maneira aqui, gostei. Nada como um estudante universitário, pergunte sempre aos universitários, né? Altair é a funcionária mais antiga aqui da fábrica, tem quantos anos de cachaça? 22 anos. Para mim, eu trabalho com carinho, é o serviço que eu gosto de fazer há muitos anos assim, que eu venho trabalhando. Nunca trabalhei com raiva, sempre trabalho com carinho. Tudo manual. Nós não temos máquina na Havana para nada. E aqui você não especializou num setor só, você tem que saber tudo de tudo. Tudo eu sei um pouquinho. Todas as garrafas ali eu passo a mão várias vezes. Acho que eu tenho umas 9 ou 11 vezes que eu tenho que pegar nela. Ah, é? Você vai ver o processo. Tem um ritual. Ixi, nossa. E o cheiro? O cheiro é uma delícia. Você sente até hoje? Aquele cheirinho gostoso. Já tá pronta de ir embora. Ah, você despede dela, faz um carinho. Falou, que pena, lá vai embora. Ela tem que ir, né? Pra me manter aqui, ela tem que ir. Isso mesmo. Gente, o sabor de uma é completamente diferente do da outra. É sério, né? Boa mesmo. Cada cachaça, na verdade, ela tem a sua personalidade. E o selo de indicação geográfica, ele indica para o consumidor que, tendo o selo, ele está bebendo realmente uma autêntica cachaça da região de Salinas. E não falsificada como você tem aí. Aí essa última? Essa última é Salinas Carvalho. Ela é até mais Suave, suave. isso. Mais suave de todas, De eu todas, achei. é. Um brinde. Que tipo de música que combina com a cachaça? Bom, muito obrigada pela recepção. Seu avô foi um cara fantástico, pelo visto a gente está encantado por esse lugar. Então, um brinde às Salinas, à história, à tradição e principalmente ao trabalho artesanal de vocês. Essa é cachaça de qualidade, sabe? Da gastronomia mineira. A gastronomia mineira e a nossa cachaça. Que essa cachaça não morra, para que ela continue sendo a melhor que tem no mundo.